Ju, como é que você se tornou colunista? Nossa, eu acho que vamos precisar de mais programas. Porque eu sou formada em engenharia elétrica pela UFSC, né? E me formei em engenheira, cheguei a trabalhar na Celesc, na área de distribuição, até o projeto de reforma da rede elétrica da Tapera é meu. Como é que tá? Tá tudo funcionando bem aí na Tapera, na parte elétrica? Aliás, eu não devia ter contado, mas foi um projeto. Se tiver algum problema, eu toca no telefone. Já na Celesc, na metade da faculdade, eu já sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu gostava do lado das áreas humanas e também dessa coisa lógica, raciocínio, né? E acabei indo para engenharia. Na metade eu não queria e meu pai dizia, não, tem que saber. Eu entrei com 17 anos na faculdade. A gente nunca sabe o que é da vida aos 17 anos, né? Queria outras coisas, então durante a faculdade eu fiz cursos de extensão em literatura, com o Lauro Yuntz, que veio ser presidente da Academia Catarinense de Letra. Fiz curso de cinema com o Rogério Gazerla, que era vivo também na época. E cursos paralelos das áreas que me interessavam na época, que era cinema de animação. Eu estou até num livro da história lá do cinema em Santa Catarina, de Zeca Pires, que trata do cinema de animação que fiz nos anos 80, início dos 80. Enfim, engenheira eu fui por acaso e porque meu pai e minha mãe me ensinaram também a ser uma pessoa independente e que não viesse um dia, se esse país, né, sei lá, se eles perdessem tudo, eu não tivesse herança, ou que eu não dependesse de marido, ou que a minha profissão me provesse, né. Fui criada já nessa mentalidade, então eu me formei, comecei a trabalhar na Celesc, tive, assim, o primeiro ano de êxtase, de ter o salário, de ter a independência, né, na verdade eu fui criada para ser independente. Isso você tinha 20 e poucos anos? Me formei com 22 por aí, 22 Super eu tinha. nova. E a independência, a gente sabe, a liberdade só existe através da independência, que é econômica em primeiro lugar. Depois, Claro. a partir dessa, né, a gente alça os voos da gente. Então, eu já tinha minha independência econômica, entre aspas, porque não é mais. Fiz lá dentro, já insatisfeita como engenheira, fiz um curso de analista de sistemas. E foi por isso que eu me tornei colunista, para vocês verem como é a vida. Mas como assim, analista? Como engenheira, também me inscrevi no concurso da RBS, na época. Só tinha TV, nem havia o Diário Catarinense aqui. Ganhei, fui premiada no Salão de Novos Artistas. E em 3 anos depois, aí passei a presidir a CAP, a Associação de Artistas Plásticos, na época era forte. Hoje é um grande problema que a gente tem para resolver, porque ocupa um espaço incomodado do patrimônio histórico e o Estado está sujeito a perder a casa da alfândega se a CAP não sair de lá. Enfim, fui presidente, trouxe a Tomi Otaki para expor aqui e já estava na área de artes e tudo, e analista de sistemas, quando o Diário Catarinense, primeiro jornal do país que estreou totalmente informatizado, em 96. E, aliás, em 86. 86. Em 87, quem é que manjava e dominava computador? E era o primeiro ano de férias dele, quando lembraram, há 15 dias antes das férias, que, nossa, quem entende computador circula, tem trânsito na sociedade, na área cultural. E era eu, comadre já do Cacau, né, grande amiga. Me chamaram, até ele me ligou e depois a direção e fiquei completamente surpreendida. Já era a feita literatura porque meus pais tinham uma biblioteca de mais de 2.000 livros de literatura em casa. Sempre li muito, mas é diferente. Fui, né, pedi uma semana para pensar, acho que no terceiro dia eu liguei dizendo que aceitava porque era um desafio. Eu adoro desafios também. Tão bom. Aí no primeiro dia me ensinaram lá comandos, que foi tranquilo para uma analista de sistemas aprender. E no segundo dia era o piloto, então, da coluna. E quando eu cheguei para fazer o piloto, disseram, agora vamos ver se... Já mudou a direção, os editores-chefes não são mais os mesmos. Vamos ver se você tem talento. Porque o piloto é o que vai ser publicado, que a Cacau já viajou. Então eu estrei no susto, por acaso, de uma coisa que eu não imaginava. E ele me disse, Ju, tu vai apaixonar e nunca mais vai querer largar Quem essa te área. falou isso? Cacau. Cacau. E, de fato, na época o Diário me sugeriu fazer uma coluna sobre beleza, que era uma carência, mas eu era muito jovem, era da área cultural e bem arrogante, assim. Né? Achava que isso era futilidade, que não tinha nada a ver comigo, que jamais eu faria, não quis. Continuei lidando com artes plásticas, a notícia me chamou, não era do grupo RBS ainda na época, era notícia de Joinville, queria estrear o Caderno Anexo. Sou antiguinha. Eu fui a primeira colunista do Caderno Anexo, que estreou em 20 de setembro de 87. Mas como colunista social ou você fazia matérias? Para também atrair o leitor de Florianópolis, né? Fazia um mix, aquela coisa de coluna contemporânea. Com um foco mais cultural, era semanal. Eu morava aqui e tudo. Depois fiz uma coluna 4 mãos, que foi um projeto maluco que inventei, deu certo uma época.
E para ter uma coluna diária também aqui, para atrair o público de Floripa, porque a notícia é forte, né? Como assim, uma coluna a 4 mãos? Não lembro disso. Eu fiz em parceria com o Mansur, com o Elinho e com a Prazeres, cunhada da Cristina, a Paty. E aí, claro, depois de um mês não saiu, e acabou que fiquei só eu, né? E trabalhava ainda na Fundação de Cultura, tinha a minha página semanal, mais aquela coluna diária. Em 95, bom, aí nesse período fui gerente de artes plásticas da Fundação, criei o Salão de Artes Vitor Meirelles, que existe até hoje, é nacional, fiz 2 edições, um monte de coisa. Mas você chegou a fazer TV na RBS, né? Na RBS tive um programa no ano 2000, durante um ano. Era um programa social também? Na verdade, tinha um quadro dentro do programa Revista, os sábados à tarde. Você falava do quê? De variedades? De variedades. Como é ser hoje, assim, uma das colunistas mais respeitadas da ilha? Como é que é? Tipo, a agenda deve ser super lotada, super requisitada para tu estar nos eventos e festas que acontecem aqui. Nath, a loucura toda é que eu sou muito caseira. Eu detesto festa. Eu detesto festa. Assim, o legal, por exemplo, eu ter feito engenharia, porque eu sou muito sonhadora, muito romântica, ligada à poesia. No meu mapa astral, o astrólogo que fez uma vez ficou impressionado porque disse que não tinha nenhum planeta alinhado em terra e mar quando eu nasci, era tudo no ar. Então, tu vê, a engenharia não tinha a ver comigo, mas me centrou, me deu raciocínio lógico, me ajudou na minha vida para N coisas. E é isso aí, outra coisa que eu sou extremamente caseira, eu acho que eu seria assim uma intocada, uma eremita, uma monja, e a minha profissão, que graças a Deus me leva para a rua. E eu sou feliz quando saio, quando encontro as pessoas, né? Quando estou aqui com vocês. Raramente eu te vejo em festa agora, mesmo, né, Juliana? Eu frequento muito, assim, não, as festas públicas eu vou até porque é dever de ofício, mas eu acho assim, estou no diário desde 95, né? E 22 anos de colunismo. Digo para vocês, se tu viver, e a minha coluna, o Variedades, ele fecha, ele roda na frente do jornal todo. Eu tenho que fazer a coluna de manhã. Ironia, eu deixei de ser engenheira em primeiro lugar porque eu não queria trabalhar de manhã. E quando eu era colunista, já há alguns anos, o Variedades passou a rodar de manhã, eu trabalho de manhã, isso é karma. Mas se tu sair na noite, balada, tu não tem cabeça para escrever de manhã. E não posso fazer uma coluna de antivéspera porque eu tenho que servir pão quente. Sim, é factual, né? Ali. Então, eu saio na medida do que eu preciso, assim, eu sou cada vez mais seletiva. Deixo também de ir a coisas de pessoas importantes pessoalmente na minha vida ou por eventos também, porque eu sou uma só. Então, eu acho que trabalhar com o lado bom, só levar boas notícias para as pessoas, né? Ou trazer o que elas têm de bom à tona, revelar talentos, dar visibilidade, as pessoas estão fazendo alguma coisa e não tem chance de mostrar, ou ver como o Guga, que eu divulgava desde que ele treinava aqui na Elase, até quando ele foi chamado para a primeira vez da Copa Davis. Isso te dá um orgulho, toda aquela assim, sessão né? E acompanhando e dando notinhas e tudo. A Carolina Castro, isso é muito legal. Qual foi a notícia assim, que mais te chamou a atenção, que mais você se dedicou, o que mais deu boatos depois de ser publicada? É difícil porque é muito tempo de carreira, né? Mas vou te dizer, os 2 Réveillons que a Gisele Bündchen passou aqui foram alucinantes. As próprias conquistas do Guga, porque eu tinha uma proximidade com a família, em virtude de que eu já vinha incentivando muito a carreira dele antes dele explodir, então eles tiveram uma consideração toda especial comigo. E isso ficou muito visível na época. Então, o assédio que não conseguiam fazer nem com a família vinha para mim. Mas aí eu tinha, em contrapartida, as exclusivas dele. Quando ele botou lá as trancinhas, ou seja, de alguma coisa de treinamento Pela tua importante. proximidade com a família, com o próprio Guga, Pela confiança, né? que eles adquiriram também, né? E por eu ter apostado antes. Então, em relação ao Guga, foram muitos. Teve o primeiro Réveillon que ele passou como primeiro número 1 do mundo. A única foto, quem fez, que teve na festa com ele era eu. Então, essa foto eu lembro que como sou profissional do diário, né, a foto é vendida via agência RBS. E essa foto foi vendida para o Brasil inteiro, para o mundo Essa inteiro. foto foi tirada por você? Eu tirei a foto numa festa no Réveillon do Pedro Você Freitas. costuma andar com máquina na bolsa? Eu deveria estar sempre, 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 sempre. Às vezes não estou. Que nem Mas agora. é uma boa, né, Ju? Mas é um absurdo não ter. Quando houve a enchente de novembro, eu andava com a maquininha aqui por aqui, então fiz um trabalho. Eu nem sabia, ninguém naquele momento, nos primeiros 2 dias, sabia a dimensão que a coisa ia tomar. Mas eu
fotografava buraquinho, desbarrancando, alertava as pessoas no meu blog. E a gente foi vendo a coisa maior e maior, né? Eu lembro de um dia, ontem eu lembrei disso, que eu saí para dar uma geral na lagoa, debaixo daquele temporal, aquela buraqueira e tudo barrancando. Eu com a máquina e o medo, e eu pensava, mas é a minha profissão também, né? Claro. Imagina, então, ser correspondente de guerra, né? Nossa. Só que, realmente, assim, o meu foco é o lado bom, positivo. É o da festa, da alegria, da conquista, o casamento, o prêmio, o esporte, o atleta que ganhou um título.